Antônio Carlos Tonini volitando com um companheiro que vai acompanhá-lo até a casa espírita, de uma região que ele conhecia bem. Ele morou nessa cidade, trabalhava noutra casa, era um trabalhador espírita, desencarnou e, do outro lado da vida, quis conhecer o que acontecia durante uma reunião. Já que do lado de cá ele tinha conhecimento, do lado de lá ele queria saber como as coisas funcionavam. Já dentro da casa espírita, eles são recebidos por um responsável. Toda casa espírita, todo núcleo, em qualquer organização terrestre, sempre existe um espírito responsável que cuida do bastidor. E a casa espírita não é diferente. Joel é o espírito encarregado dessa direção. Ele recebe Tonini, o cumprimenta e aproveita para apresentar a Tonini Marcos. O espírito que está logo atrás do Joel, à direita, é que ficará responsável por acompanhar Tonini nas suas observações durante a reunião. Logo em seguida, o mesmo Joel reúne todos os trabalhadores, horas antes até da reunião começar aqui na Terra. Todos os trabalhadores se aproximam, vão ao salão principal para a prece e para a sua preparação. Costumo brincar também que nessa reunião de espíritos não tem nenhum anjo com asa. Os espíritos, nada mais, nada menos, são aqueles que saem da Terra e continuam suas experiências do outro lado. Portanto, há muito trabalhador aqui da Terra que desencarna e continua trabalhando na sua casa de origem, por exemplo. Feita a preparação, começam as observações ainda sem o público ter chegado à casa. Uma das coisas a que Tonini se refere é que toda instituição tem uma equipe de defesa, uma equipe de segurança. Por que isso? Ora, porque aqui na crosta aglutinam-se muitos espíritos que não têm o ideal do Cristo, estão distantes das lições de Jesus. E, portanto, eles poderiam invadir o ambiente. É preciso ter seguranças para isso. E já no salão principal, o Tonini mostra, numa posição mais alta, como se estivessem numa outra estrutura, e veremos mais adiante como é que isso é feito. 2 responsáveis pela segurança estão dentro do salão, com um dispositivo que permite, eventualmente, se for necessário, sedar com um pequeno raio, que não mata ninguém, mas pode sedar um espírito que esteja presente à reunião, e ainda que tenha sido autorizado, na hipótese dele ter um surto, ele possa simplesmente ser sedado sem causar maiores constrangimentos ao desenrolar da reunião. Então, o Marcos mostra ao Tonini esses 2 espíritos que já estão apostos para essa eventualidade, quando os encarnados e os desencarnados forem admitidos ao salão principal. Falamos, então, de uma primeira equipe, que é a equipe de segurança que a Casa Espírita deve e tem. Agora vamos falar de uma outra equipe que também a Casa Espírita tem. É a equipe médica. O responsável pela equipe médica já está no ambiente que será utilizado para os passes. E observa-se que 2 trabalhadores carregam uma espécie de ânfora à mão. E o Tonini pergunta o que é isso ao Marcos. E o Marcos explica que aqueles são recursos colhidos na natureza. Aqui, na natureza densa, mas eles recolhem os fluidos que são emitidos pela natureza densa. Vamos ver que tipos de fluidos são obtidos na natureza. Essências que saem das árvores, das raízes, das cascas das árvores, muito antes das folhas, mas também dos frutos e também das flores. E, é claro, não podemos esquecer da água, o solvente universal, de onde saem muitos recursos para o tratamento na casa espírita durante a atividade do passe. Portanto, esses fluidos que são manipulados, juntos com a doação particular de cada espírito que secunda o passe e de cada doador de fluidos aqui encarnado, que normalmente chamamos de passista, esses 3 recursos, os recursos do mundo espiritual, os recursos da natureza, os recursos dos espíritos e os recursos do encarnado,
compõem uma trilogia que vai receber um quarto elemento, que são recursos de mais alto. Mas nós falaremos isso mais à frente nessa história. Agora sim, está chegando a hora do público ser admitido ao centro espírita. Como é uma casa muito grande, alguém que mora no centro, que faz o serviço de zeladoria do centro, está indo abrir a porta, enquanto Marcos e Tonini, em primeiro plano, fazem comentários a respeito. Na imagem seguinte, uma coisa que não sabíamos como os espíritos faziam. Está certo que o desenho pode ter sido exagerado, porque nós não temos noção de como essas coisas funcionam do outro lado da vida. E mesmo a descrição de Tonini não é suficiente para nós idealizarmos que desenho poderia ser feito. Muito bem. Na imagem, você vê uma espécie de luminosidade como se fosse um portal. Para quem assistiu filmes em que há portais para serem atravessados, não é? Esse seria um portal. Qual é a finalidade desse portal logo à frente da entrada de uma casa espírita? É exatamente para evitar que espíritos não autorizados entrem naquele ambiente. E não é preciso ninguém ficar impedindo a entrada deste ou daquele, o que seria muito constrangedor. É um portal iluminado e que só permite passar espíritos acima de determinada frequência de pensamento. Portanto, nós não temos maiores preocupações quando entramos na casa espírita desse jeito, porque os espíritos não autorizados ficam lá fora. Naturalmente, há aqueles casos difíceis, por exemplo, de uma ligação obsessiva entre um encarnado e um desencarnado, cuja separação talvez não fosse conveniente. Há mesmo referência na bibliografia espírita que uma obsessão de muito tempo não pode ser desligada de uma hora para outra, porque inclusive pode haver prejuízo de saúde, às vezes até de morte, para aquele que está encarnado. Esse portal, então, tem essa finalidade, separa sem precisar ninguém ficar lá impedindo a entrada deste ou daquele e, portanto, não constrangendo os trabalhadores. Vocês vão notar aí que há trabalhadores encarnados entrando, há inclusive uma criança dando a mão à sua mãe, estão entrando porque a Casa Espírita também tem, no dia da reunião pública, um espaço reservado à noção espírita e evangélica, segundo o Espiritismo, para crianças e jovens. E essa casa tem essa atividade durante a reunião pública. É uma casa grande. E você pode ver também, à frente da imagem, vários espíritos com o perispírito de tonalidades diferentes. Foi usada a cor escura para mostrar aqueles espíritos que estão aqui na crosta e que não conseguem ascensão, e, portanto, diante daquela luz muito grande que o portal oferece, muitos até confundem como sendo ali a porta do céu. Há essa referência. Mas não é o céu, é aqui uma casa espírita, recebendo necessitados do mundo espiritual e também aqui do mundo material. Estes espíritos mais escuros na cena, eles não estão autorizados a entrar, e isso é feito de maneira muito natural, como já explicamos. Muito bem. Agora chegou o momento dos passes. Lá na sala de passe é que vamos observar um outro fato. No canto lá à esquerda tem uma pessoa pensando em tudo, menos no que está acontecendo ali. E mais no centro das pessoas que vão tomar o passe está uma jovem que sai levemente do corpo. E podemos perceber isso pelo laço que une o seu perispírito ao corpo de carne. O que Marcos explica ao Tonini? Diz que o passe, ele é de um teor de energia que penetra o nosso corpo. Mas, se o perispírito sai um pouquinho, por esforço da prece, da concentração de quem vai tomar passe, o perispírito praticamente absorve todos os recursos. E quando volta a se justapor ao corpo de carne, consegue fazer um efeito melhor, mostrando mais uma vez a lição de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Enquanto o homem no canto, à esquerda da imagem, não está preocupado com nada, está tomando passe automaticamente, a jovem está fazendo uma oração naquela hora. Isso
dilata um pouco o perispírito. Ele nem talvez tenha saído tanto do desenho, no desenho que está sendo mostrado, o perispírito talvez não tenha saído tanto do corpo. Isso foi um exagero de desenho para mostrar que o perispírito às vezes se dilata, ou às vezes sai um pouquinho, só para mostrar isso.